Mas vamos lá então, nosso estudo de hoje. Nós ainda estamos na seção 5 da cronologia dos evangelhos. Nós estamos aí tratando do período entre Yom Teruah, que é a festa das trombetas, e a festa de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Nós estamos na parte 7 da seção 5, e o estudo de hoje se chama Nosso Sumo Sacerdote. Estamos na semana 33 das 70 semanas de ministério do Messias. O evento 1, que é o evento único, na verdade, no estudo de hoje, ele está em Mateus capítulo 17, versículo 1 a 9, Marcos 9, versículo 2 a 10, e Lucas 9, versículo 28 a 36. Semana passada nós terminamos o estudo lendo o seguinte verso de Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam ver o Filho do Homem no seu reino. A gente terminou o estudo passado aqui nessa passagem. O capítulo 17 de Mateus começa exatamente o cumprimento das palavras de Yeshua ditas aqui no capítulo 16. Mateus 17, versículo 1 nos diz o seguinte: 6 dias depois, imediatamente após esse texto que eu acabei de ler, então começa Mateus 17, 1, começa assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Marcos, capítulo 9, versículo 2, nos diz o seguinte: quando a gente lê Marcos, a mensagem anterior é a mesma que a gente leu aqui de Mateus, quando Yeshua fala que nem todos passariam pela morte sem antes vê-lo no seu reino. E aí Marcos fala o seguinte: e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E Lucas, capítulo 9, versículo 28, nos diz o seguinte: e aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Quando a gente lê a Bíblia sem levar em consideração essa análise cronológica que nós estamos fazendo, sem levar em consideração o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto religioso em que o povo estava inserido, a impressão que nos dá, e é uma impressão legítima, porque parece que o texto está dizendo exatamente isso, é que, ao Jesus ter dito: alguns de vocês não passarão pela morte antes que vocês me vejam no meu reino. Após ele ter dito isso, segundo Mateus e Marcos, 6 dias depois, houve a transfiguração no monte, e segundo Lucas, quase 8 dias depois, houve a transfiguração no monte. A impressão que nos dá é essa. A partir deste ponto, nós temos aí 6 dias, 7 dias, que parece até ser uma contradição, né? Parece ser um erro. Peraí, Marcos e Mateus estão falando 6 e Lucas está falando quase 8. Quase 8 não é 6. Quase 8 eu posso falar que é 7, mas eu não posso falar que é 6, né? Mas a impressão que nos dá é isso. Só que quando a gente procura entender a Bíblia da maneira como a gente está tentando fazer aqui nessa série, entender o texto dentro do seu contexto, a gente deve estar atento para detalhes, porque os detalhes muitas vezes é que nos ajudam a colocar cada coisa no seu devido lugar e harmonizar toda a mensagem. E é isso exatamente que Lucas nos dá a possibilidade de fazer. Quando a gente analisa esse verso pela perspectiva do que foi escrito por Mateus e por Marcos, não tem como a gente tirar nenhuma conclusão. A gente acha que foi... Ele falou isso, 6 dias depois aconteceu deles irem para o monte. Só que quando a gente analisa o que é que Lucas escreveu, e Lucas, ele mesmo fala no início do Evangelho de Lucas,
que ele escreveu o seu evangelho em ordem cronológica, então a gente lê Lucas já tendo a certeza de que eu estou lendo um texto em ordem cronológica. Então, quando a gente lê Lucas, Lucas nos dá a possibilidade de entender algo que vai além do simplesmente, ele acabou de falar isso, quase 8 dias depois ele foi para o monte. Quando a gente para prestar atenção no texto, Lucas está falando o seguinte. Eu vou ler na tradução que eu utilizei aqui e que é a tradução que provavelmente a maioria de vocês tem, né? E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro e a João e a Tiago e subiu ao monte para orar. No grego, a palavra que está sendo traduzida aqui como quase é a palavra hossei. A palavra hossei, ela significa que ele estava próximo de 8, mas ainda não era 8, ainda não tinha chegado em 8. Então, qual o número que é próximo de 8, mas ainda não é 8? É 7, não tem outra opção. Eu não tenho como falar que 6... Eu posso até falar que 6 está próximo de 8 se eu comparar 6 com 2, que está muito mais distante. Mas eu não posso falar que 6 estava próximo de 8 ao ponto de que era quase 8. O único número que eu tenho ali para poder escolher é o número 7. Então, o que Lucas está dizendo aqui é o seguinte, que do dia em que ele declarou estas palavras, se passaram 7 dias. Já Marcos e Mateus está falando o seguinte, a partir do dia, depois do dia em que ele pronunciou essas palavras, se passaram 6 dias. Então, na verdade, todos os 3 estão apontando para a mesma data. Só eles abordaram a contagem do tempo de uma maneira diferente. Lucas estava olhando a respeito do ponto do início de contagem, que foi o dia em que ele anunciou as palavras. Então eu já começo a contar aqui e eu vou ter 7 dias, enquanto Mateus e Marcos falaram, não, ele falou as palavras aqui, a partir de amanhã eu vou contar 6 dias. Então no final todos eles estavam apontando para a mesma data. Se a gente for ler Lucas numa interpretação literal do que ele está dizendo, tem uma outra mudança ali que nos ajuda a compreender algo diferente, que é quando ele fala o seguinte, na nossa tradução está escrito assim, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, João e foi para o monte. Só que a palavra destas, que está traduzido aqui como destas, e também o que está traduzido como palavras, ele pode ser traduzido da seguinte maneira. Quase 8 dias depois do seu ensinamento, ele não está falando destas no sentido de a palavra que ele acabou de dizer no versículo anterior, a gente vai, daqui 7 dias ele foi para o monte. Não está dizendo isso. O que ele está dizendo é o seguinte, depois que ele transmitiu o seu ensinamento, se passaram 7 dias até que ele foi para o monte. Só que aí fica o questionamento que é o seguinte, do que ele está se referindo? De quais palavras que ele está se referindo? As palavras de que alguém não veria a morte antes de vê-lo no reino ou alguma coisa anterior? Quando a gente lê o texto de Lucas, no capítulo 9, nós vemos que no início do capítulo 9, ele narra a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães. E aquele momento ali foi um momento em que foi o último momento, né, próximo às palavras de Lucas aqui no capítulo 9, que Jesus ele fez uma pregação, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, pregação. Ele fez uma pregação para uma multidão, a multidão estava ali para aprender com ele, e ele fala com os discípulos, olha, a gente tem que dar comida para esse povo, porque esse povo está querendo comida, né? Então, quando a gente pega isso em contexto, dentro do que Lucas está escrevendo, e a gente entende que a palavra que está sendo traduzida ali, não necessariamente ela está se referindo à palavra que foi dita imediatamente no verso anterior, mas ela pode estar se referindo a um ensinamento que ele deu há algum tempo atrás, a gente consegue compreender que, na linha do tempo que Lucas está narrando,
o único evento em que ele reúne uma multidão e ele faz um ensinamento, ou seja, ele transmite uma mensagem para as pessoas, foi na multiplicação, foi na segunda multiplicação dos pães, que está nos primeiros versículos do capítulo 9. Quando a gente chega nos últimos versículos do capítulo 9, Lucas então diz, e eu vou traduzir aqui da minha maneira, né? Lucas basicamente ele diz o seguinte, que a transfiguração ocorreu ao se aproximar de 8 dias, mas não sendo ainda completado 8 dias, da data em que ele fez o seu ensinamento. Qual ensinamento que ele fez? Ele pode estar se referindo ao dia da multiplicação dos pães, que está dentro do contexto do capítulo 9. Quando a gente visualiza dessa maneira, nós vamos ver mais para frente que faz muito mais sentido, harmoniza com o contexto da realidade do momento em que eles estavam vivendo ali. Portanto, nós temos aqui, né, Mateus e Marcos apontando, considerando que Lucas estava fazendo menção ao dia em que ele fez a mensagem, né, ao dia em que ele deu o ensinamento para a multidão, como sendo o ponto de partida da contagem do tempo, o que é plausível de se fazer através da interpretação do texto em grego, nós temos então que, do dia em que Yeshua fez a multiplicação, segundo a perspectiva de Lucas, do dia em que Yeshua fez a pregação para a multidão, se passaram 7 dias a contar daquele dia, e então ele foi para o monte e aconteceu a transfiguração. Na perspectiva de Mateus e Marcos, a partir do próximo dia, né, em que ele fez a multiplicação dos pães, se passaram 6 dias até o dia em que eles foram para o monte da transfiguração. Como nós sabemos, na cronologia que nós estamos seguindo aqui no nosso estudo, nós estamos entre o período da festa das trombetas e o período da festa dos tabernáculos. Nós estamos ali no período do ano em que temos as festas de outono, são as últimas festas bíblicas. Nós sabemos também, quem vem acompanhando o estudo aí já desde o início, que a festa das trombetas ela acontece no primeiro dia do 7º mês e a festa dos tabernáculos acontece no 15º dia do 7º mês. Então nós temos um período de 15 dias entre a festa das trombetas e a festa de tabernáculos. Na análise que a gente vem fazendo, também em ordem cronológica, nós sabemos que a multiplicação, a segunda multiplicação dos pães, ela ocorreu no 4º dia do 7º mês. Então, 4 dias depois da festa das trombetas, né, a gente já tratou a respeito disso quando Yeshua foi ali na sinagoga, né, num dia de sábado, e ele fez uma pregação exatamente focada na questão da ressurreição dos mortos, que é uma mensagem diretamente ligada à festa das trombetas, e naquela noite daquele sábado se iniciaria, né, seria o avistamento da lua nova e iniciaria o dia da festa das trombetas. Quando a gente vai analisando os textos na ordem cronológica, nós vimos que a multiplicação dos pães para 4.000 homens, ela ocorreu 4 dias depois, ou seja, no 4º dia do 7º mês. Então, se ela ocorreu no 4º dia do 7º mês, e Lucas diz que a contar daquele dia, 7 dias depois, eles estavam no monte, então isso dá no dia 10 do 7º mês do ano bíblico. E para Marcos e Mateus, 6 dias depois do dia 4, também vai dar no 10º dia do 7º mês. E aí a gente pergunta o seguinte, o que tem de especial nesse dia para que acontecesse algo tão extraordinário? Quem vem acompanhando aqui comigo os estudos sabe, né, já ficou evidente que o Senhor ele não santificou determinados dias do ano sem razão alguma. Simplesmente por capricho, simplesmente porque ele queria criar um sistema religioso e ele queria criar datas para essas pessoas festejarem alguma coisa. Não, tudo que ele estabeleceu, e ele estabeleceu desde a criação, porque lá em Gênesis capítulo 1 ele já fala que ele posicionou o sol, a lua e as estrelas
para determinarem tempos, horas marcadas. Ou seja, os astros, eles foram planejados com o objetivo de serem usados para que o ser humano tivesse referência para celebrar os dias santificados por Deus na sua lei. Então ele não fez isso por acaso, por capricho, ele fez isso planejado. E todas as coisas que aconteceram na vida de Yeshua, as coisas de maior importância, elas aconteceram exatamente nesses períodos. Seja em dias de festas, que são sábados festivos, sejam em sábados semanais. Mas dificilmente alguma coisa de grande significado aconteceu em um dia qualquer. Dificilmente, para não dizer que provavelmente nunca aconteceu. Né? Ele curava outros dias da semana? Curava, sem dúvida nenhuma. Mas a maioria dos fatos que estão narrados, que tem maior importância no ministério do Messias, eles estão relacionados a esses dias especiais. E aqui não podia ser diferente. Imagina, Yeshua vira para os discípulos dele e fala com ele, olha, vai ter gente aqui que não vai ver a morte antes de me ver no meu reino. Você quer coisa mais extraordinária do que isso? Isso ia acontecer num dia qualquer da semana, numa hora qualquer. Né? Na mentalidade cristã que a gente herdou, que a gente aprendeu, no qual o cristianismo ele ignora completamente, ele despreza completamente os dias que Deus santificou, porque infelizmente ele herdou uma santificação feita por homens. Ele está preocupado com determinados dias que os homens santificaram. Ele está preocupado com um domingo que Deus nunca santificou. Ele está preocupado até com o dia do pastor que ele mesmo santificou. Que a denominação dele criou, que sei lá, o país criou. Ele está preocupado com o dia das mães. Ele está preocupado com um monte de dia que o ser humano santificou. Mas o dia que Deus santificou e que está ligado com a própria criação dos céus e da terra, isso não tem significado nenhum. Então, quando você ignora essas coisas e despreza essas coisas, você perde a referência do tempo e você vira e fala o seguinte, não faz diferença se Jesus curou uma pessoa num sábado, ou foi numa segunda, ou foi num domingo. Não faz diferença se Jesus morreu no dia X ou no dia Y. Não faz diferença se ele ressuscitou no dia X ou no dia Y. Por quê? Porque para eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados naquilo que eles podem usar da informação para criar a sua própria tradição e estabelecer ela como uma doutrina. Mas a partir do momento que nós sabemos que aquilo que vem de Deus é mais importante não, é soberano sobre aquilo que vem de homens, nós não estamos mais preocupados naquilo que nós estabelecemos. Nós temos que estar preocupados com aquilo que ele estabeleceu. Então, quando a gente consegue focar naquilo que ele estabeleceu, a gente passa a procurar na Bíblia como que essas coisas aconteceram segundo o plano, o propósito estabelecido e santificado por Deus na sua palavra. E aí, nessa situação específica, quando a gente alinha as palavras de Lucas com a data do ensinamento significativo que ele havia feito naquele período, coloca a contagem de tempo e a gente descobre que a transfiguração ela teria ocorrido no dia 10 do 7º mês, a gente tem que se perguntar, peraí, mas algo tão extraordinário aconteceu no dia 10 do 7º mês? O que existe de especial no dia 10 do 7º mês do ano? E a resposta é muito simples. É o dia mais sagrado do ano no calendário bíblico. É o dia do Yom Kippur. Então, no final do ano, no 7º mês do ano, na verdade, nós temos no primeiro dia do mês a festa das trombetas, que a gente já analisou em estudos anteriores. Aí nós temos 10 dias, a gente chega no dia da expiação, que é o dia do Yom Kippur, e 5 dias depois nós temos o início da festa dos tabernáculos, que vão durar 7 dias, e o 8º dia ele é considerado o último grande dia. Tudo isso está relacionado à segunda vinda do Messias. Tudo isso tem um significado profético. Essas festas, principalmente essas festas dos últimos dias, elas não foram cumpridas na sua plenitude durante a primeira vinda do Messias, mas elas se foram cumpridas de forma parcial. Elas não deixaram de ter um significado na primeira vinda do Messias. Quando a gente analisa, por exemplo, a data do nascimento, e a gente já fez isso nos primeiros estudos da nossa série, nós sabemos que lá no livro de Apocalipse, o apóstolo João, ele identifica de maneira inequívoca que
as dores de parto de Maria, elas começaram, as contrações dela, as primeiras contrações dela, começaram no dia da festa das trombetas. É inquestionável isso. A descrição que João nos dá no capítulo 12 de Apocalipse e o estudo astronômico do firmamento, né, de como que os planetas se colocaram no ano 3 antes de Cristo, ele deixa claro para a gente que ali começaram as dores de parto de Maria. Algumas pessoas acreditam que aquele teria sido exatamente o dia do nascimento do Messias, no dia da festa das trombetas, um dia santificado por Deus, um sábado festivo. Outros interpretam como eu, interpretam que, na verdade, aquele teria sido o início das dores, mas ela teria passado por um período de 2 semanas, né, com algumas contrações. A gente sabe que tem mulheres aí que elas começam as contrações, às vezes 1 mês antes do neném nascer, ela já começa com certas dores, mas que o nascimento teria ocorrido na festa dos tabernáculos, que é que tem como um símbolo, né, a construção de um tabernáculo, que é a habitação de Deus entre nós. Né? E o próprio apóstolo João também, escrevendo o Evangelho, ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele criou uma tenda e veio habitar entre nós. Então, independente se o dia exato é o dia da festa das trombetas ou é o dia da festa dos tabernáculos, nós sabemos que o nascimento de Yeshua ele está relacionado a essas festas bíblicas. Mas nós também sabemos que estas festas, elas não foram, o fato dele ter nascido nesse período não foi o cumprimento profético da sombra profética que elas têm para o futuro. Na verdade, estas festas estão ligadas ao retorno dele. Porém, elas não deixaram de ter um significado na sua primeira vinda. Só que quando a gente olha para a festa do Yom Kippur, a gente fica assim, gente, mas e o dia da expiação? Como que o dia da expiação se encaixa de alguma maneira na vinda do Messias? Na primeira vinda dele. Nós sabemos que na segunda vinda ela pode estar relacionada, e aí é especulação, ela pode estar relacionada ao juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. Mas e na primeira vinda? Ela tem alguma ligação com Jesus na sua primeira vinda? E a gente consegue encontrar aqui essa ligação. Então, esse dia da transfiguração, ele não foi um dia qualquer, não foi um dia por acaso, ele foi um dia alinhado com aquilo que Deus santificou e aconteceu no dia mais sagrado do ano, que é o 10º dia do 7º mês. Uma outra coisa que a gente sabe, por ter analisado a data do nascimento de Yeshua, é que Yeshua, neste momento, estava se aproximando aos 30 anos de idade, ou, isso para aqueles que acreditam que ele teria nascido na festa dos tabernáculos, ou para aqueles que acreditam que ele teria nascido na festa das trombetas, já teria completado 30 anos de idade. Independente do ponto de vista de qual seria a data exata, nós sabemos que, neste momento, Yeshua estaria completando seus 30 anos de idade. E o que acontece com alguém que completa 30 anos de idade dentro da cultura bíblica, dentro do contexto da lei de Deus? Acontece que, se ele é de uma família sacerdotal, ele então pode se qualificar para servir a Deus no templo. A gente vê isso em Números capítulo 4, versículo 1 a 3, que diz o seguinte: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste serviço para fazer o trabalho na tenda da congregação. Então, quem iria trabalhar como sacerdote, servindo no templo, deveria ter 30 anos de idade. Quando a gente para analisar e a gente compara até mesmo com aquela visão de que o ministério de Yeshua teria durado 3 anos e meio e que ele teria iniciado o seu ministério por volta de 29 anos de idade, como nos diz lá em Lucas capítulo 3, 23, né? Ele estava para completar 30 anos de idade, então fica claro para a gente que aqui ele estaria completando 30 anos. E completando 30 anos, ele estaria se qualificando para cumprir um papel sacerdotal. Nós sabemos que durante a sua primeira vinda, ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele morreu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Porém, ele não ressuscita mais como um cordeirinho. Ele ressuscita como o nosso sumo sacerdote, que é exatamente o título do nosso estudo de hoje. Ele ressuscita como sumo sacerdote porque ele recebeu esse título do próprio Pai. E aqui a experiência que acontece no Monte da Transfiguração é justamente vamos dizer assim, um teaser, né? Uma pequena amostra que foi concedida a Pedro, a Tiago e a João daquilo que seria o Cristo glorificado. Né? Quando ele falou para eles lá que eles não iriam morrer sem antes vê-lo no reino, ele não estava falando a respeito de 1000 anos, 2000 anos para frente, quando ele vier estabelecer o reino. Ele estava falando exatamente da oportunidade que eles teriam de ver o que seria ele no reino dele. E é isso que a gente vai ver quando a gente for ler lá o texto de Mateus. Só que antes de ler o texto de Mateus, eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 16, do versículo 1 a 34, que narra os acontecimentos em torno da festa do Yom Kippur. O que acontecia na festa do Yom Kippur, como que o sumo sacerdote se comportava na festa do Yom Kippur, e a partir dessa perspectiva, eu quero que a gente leia Mateus e a gente faça uma comparação entre os dois eventos. Então, Deuteronômio capítulo 16, versículo 1 a 34. Começa assim: E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então Deus está falando aqui para Arão o seguinte: durante todo o ano, você não pode entrar além da cortina. A gente tem o véu ele guardava o Santo dos Santos, né, o Santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança, onde tinha os querubins ali nas suas 2 laterais, e entre os querubins, em cima do propiciatório, que era a tampa da arca, era onde Deus se manifestava para se comunicar com o sumo sacerdote ou com o próprio Moisés, né, quando Moisés entrava na tenda. Então, só que Moisés fala para Arão: olha, da sua geração para frente, você não entra ali em nenhum momento durante o ano. Só que ele vai continuar, vai ter um momento no ano que ele vai ser permitido entrar. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne e cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Na única oportunidade que ele vai ter de entrar nesse santuário, nessa parte do santuário, né, ele vai ter que estar vestido completamente de branco. Ele vai estar com uma roupa de linho, ele vai tirar a roupa sacerdotal dele, que tem ali diferentes cores, que tem o peitoral com as pedras e tudo mais. Ele não vai estar usando aquela roupa, ele vai estar usando uma roupa especial. Tudo de linho, branquinho, cinto de linho, mitra de linho, tudo de linho, para que ele possa estar na presença de Deus. E da congregação dos filhos de Israel, tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode, sobre o qual cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da expiação. Então ele pega 2 bodes idênticos, nesse dia do Yom Kippur, ele joga a sorte sobre esses bodes, e um bode vai ser, então, o bode emissário, que vai ser
nós vamos ver aqui mais para frente, o pecado do povo será colocado sobre aquele bode e ele vai ser lançado para o deserto, e tem o bode que é o sacrifício. Esse bode ele vai ser morto como sacrifício pelo pecado do povo. Além disso, o sumo sacerdote ele terá um carneiro para ele próprio, para fazer expiação por ele mesmo, para que ele possa ser digno de entrar na presença do Pai, né? Entrar dentro do Santo dos Santos e estar ali na presença de Deus. Continuando. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. Então a única vez do ano que ele vai poder ir para dentro do véu é nessa oportunidade, e ele tem que estar preparado com todos esses animais para fazer o holocausto, para mandar o bode emissário, e ele tem que estar com o incensário na sua mão e com o incenso. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem de incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho para que não morra. Então, ele vai usar a fumaça do incenso para que aquilo ali ofusque a visão dele, de maneira que ele não possa contemplar a manifestação da presença de Deus de forma plena. Então vai ser ofuscado pela a fumaça do incenso que vai ser jogado ali no fogo. E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícies dos filhos de Israel, e das suas transgressões, e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícies. Então o sangue ele tinha que ser aspergido no lado oriental da Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança, uma vez por ano, ele tinha que entrar ali, pegar o sangue do bode e aspergir esse sangue sobre a Arca da Aliança 7 vezes do lado oriental. Em nenhum momento estará na tenda da congregação, e nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue espargirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, e terá a terra solitária, e deixará o bode no deserto. Então, uma vez que o primeiro bode foi morto, o bode vivo vai carregar todo o pecado para fora da tenda, para fora do acampamento de Israel, vai ser levado para o deserto. E lembrando que esses bodes são idênticos, né? Existem diferentes opiniões com relação ao que representaria. Alguns acreditam que um bode, que é o bode de Azazel, seria o bode para Satanás e etc. A minha perspectiva é que, na verdade, esses dois bodes representam o próprio Messias. Eles são idênticos. Eles estão relacionados à expiação. Porém, esse bode, ele morre, mas esse bode também está vivo. Ele tem 2 características, e para mim ele representa exatamente isso. Nós sabemos que aquele que pagou o preço pelos nossos pecados e carregou os nossos pecados na cruz, ele ainda está vivo. Então acredito que a representação, a figura profética da festa do Yom Kippur, relacionada ao sacrifício de Cristo, está ligado a isso, apesar de que Jesus não morreu no Yom Kippur. Ele morreu na festa da Páscoa. Mas eu vou comentar a relação que possa ter com isso.
Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as suas vestes de linho, que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará. E banhará sua carne em água no lugar santo, e vestirá suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. E isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo, é eterno, é para sempre. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santo santuário, também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Quem assistiu os episódios anteriores aqui da série, sabe que existe uma teoria, e eu digo teoria porque nós só vamos saber se é completamente autêntica quando isto acontecer, mas existe uma teoria, existe uma história de que Ronald White, que era como que fala a palavra? Perdi a palavra aqui em português. Um arqueologista amador, ele teria encontrado a Arca da Aliança, que estaria escondida exatamente debaixo do local onde Yeshua havia sido crucificado. E segundo a narrativa dele, dos eventos, de como ele encontrou, do que aconteceu, eu já entrei em detalhe em outro episódio, mas segundo a narrativa dele, quando os evangelhos nos dizem, né, que a terra se fendeu no momento em que Yeshua morreu, e aí depois nós temos ali o soldado que vem e transpassa, e o texto diz que saiu sangue e água de dentro de Yeshua, aquele sangue e aquela água teria descido pela fresta da rocha que partiu, e essa rocha estaria exatamente posicionada no local onde a Arca da Aliança estaria escondida. E o sangue de Yeshua teria caído sobre o lado leste da arca. Então, durante todo o período do sacerdócio levítico, o sumo sacerdote ele tinha autorização, né? Ele tinha a autoridade dada por Deus para fazer a expiação pelo pecado do povo, aspergindo o sangue do bode do lado oriental. Porém, quando o sacrifício perfeito, isso segundo a história que nos é contada por esse arqueologista, né? Ele já faleceu em 99, se eu não me engano, mas a história que é contada por ele, que foi deixada documentada, registrada por ele aí em vídeos, é que o sangue de Yeshua havia caído, ele fez todo um estudo da pedra, ele fez a análise do material que foi encontrado, seria sangue humano, com características particulares, e esse sangue teria caído sobre o lado ocidental da Arca da Aliança, ou seja, o local onde nenhum sangue de animal jamais havia tocado, ele estava preparado para receber o sangue do sacrifício perfeito. Então, como nós sabemos, tudo que foi estabelecido por Deus, elas são sombras, elas não são a manifestação perfeita daquilo que Deus estabeleceu para se cumprir na nossa vida.
Portanto, aquilo que era feito com os bodes, ela era apenas um símbolo daquilo que iria se cumprir na pessoa daquele que viria para pagar o preço dos nossos pecados. E segundo a narrativa deste arqueólogo, isso aconteceu, mesmo tendo Yeshua morrido no dia da Páscoa, essa figura profética ela ainda está escondida para que ela seja manifestada nos últimos dias, no dia da festa do Yom Kippur. Então, a figura profética contida na festa do Yom Kippur, ela ainda está por se cumprir, mas ela já estaria marcada, assinalada lá em cima do propiciatório. Quando a gente lê a história aqui do Yom Kippur, o que o sacerdote deveria fazer no Yom Kippur, a gente vê então que o sumo sacerdote ele deveria se vestir todo de branco, ele deveria se purificar, ele então entraria na presença de Deus uma única vez durante todo o ano, e no momento que ele estivesse ali na presença de Deus, uma nuvem, na verdade Deus se manifestaria em uma nuvem sobre o propiciatório, mas além daquela manifestação, o próprio sumo sacerdote deveria trazer o incensário que faria ali uma fumaça para poder ocultar um pouco a imagem de Deus, mas ele estaria ali se comunicando com o próprio Deus e fazendo aquele sacrifício. Quando a gente vai para a leitura do que aconteceu no Monte da Transfiguração, a gente não deixa de perceber as semelhanças. E eu vou ler Marcos, capítulo 9, versículo 2 a versículo 9, que para mim transmite a mensagem de uma maneira mais completa. Normalmente eu leio Mateus, mas nesse caso aqui eu escolhi ler Marcos, porque eu achei que Marcos tem uns detalhes aqui que Marcos coloca que eu acho que deixa mais claro para a gente o que estava acontecendo. Então, Marcos capítulo 9, versículo 2 a 9. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E a sua veste tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Então a primeira semelhança que nós vemos aqui, né, lembrando que nós tivemos que fazer um exercício linguístico, a gente teve que ir lá em Lucas, observar a possibilidade de tradução que Lucas nos dá, de que ele não estaria se referindo às palavras imediatas que Jesus havia acabado de falar, mas ele poderia estar se referindo a um ensinamento que ele havia dado, né? Então a gente teve que fazer um exercício ali de entender o contexto histórico, de entender o contexto temporal, o período do ano em que essas coisas estavam acontecendo, para que nós pudéssemos pontuar a data em que nós começaríamos a contar os dias para determinarmos o dia em que a transfiguração ocorreu. Fazendo esse exercício e considerando a possibilidade de que Lucas estava se referindo à multiplicação dos pães, né, a segunda multiplicação dos pães, né, como o dia do ensinamento ao qual ele faz referência, nós então concluímos que a transfiguração ocorreu no dia 10, exatamente o dia do Yom Kippur. E aqui nós vemos que a primeira coisa que acontece, e que era o dia em que o sumo sacerdote deveria se despir das suas roupas e colocar uma roupa completamente branca, nós vemos exatamente isso acontecendo com Yeshua. Yeshua, então, ele recebe essas roupas extremamente brancas que nenhum lavandeiro sobre a terra jamais poderia branquear. Algo inigualável, algo que o sumo sacerdote não seria capaz de ser comparado. E apareceu-lhes Elias como Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Ou seja, Pedro falou bobagem. Ele não deveria ter aberto a boca para falar isso. Nós vamos ver o porquê que ele falou bobagem. Mas ele não deveria ter aberto a boca, né? A festa dos tabernáculos aconteceria em 5 dias. Nós vamos ver na semana que vem, nós já vamos entrar na festa dos tabernáculos, que está na ordem cronológica. Mas Pedro já teve uma brilhante ideia. Vamos fazer a nossa festa do tabernáculo por aqui mesmo, vamos ficar por aqui mesmo. Cresceu os olhos. E desceu uma nuvem
que os cobriu com a sua sombra. Então vem uma nuvem, essa nuvem cobre com a sombra da nuvem, ela cobre eles ali, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouviu. A ele ouvi. Ou seja, o próprio Deus, ele vem ali, se manifesta através daquela nuvem, como se a presença dele estivesse naquela nuvem, e ele se comunica com as pessoas que estavam vendo ali Yeshua naquela forma glorificada. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Isso aqui é um ponto-chave, né? Por quê? Porque quando ele ressuscitar dentre os mortos, todos verão ele nesse corpo glorificado. Mas até lá era um segredo que ele tinha escolhido revelar para eles. Então, claramente, o que acontece aqui no Monte da Transfiguração, ele está fazendo referência ao que aconteceria depois da ressurreição. Porém, eles tiveram a oportunidade de visualizar isso antes. Quando a gente analisa, então, dentro do contexto, é impossível a gente perder as semelhanças, né? A vestimenta branca, né? A presença de Deus em uma nuvem, né? Se manifestando diante do povo ali, né? E o próprio dia, que teria sido o dia o dia do Yom Kippur. Hebreus, capítulo 5, versículos 5 e 10, a 10, nos fala a respeito dessa realidade do Messias após a sua ressurreição. Ele fala o seguinte: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és o meu filho, o que é que ele falou aqui no dia da transfiguração? Este é o meu filho amado. E aqui Paulo, ou quem quer que seja que escreveu a carta aos Hebreus, está dizendo: mas aquele que diz, tu é meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que o obedecem, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, o que acontece ali no Monte da Transfiguração, quando Yeshua estava para completar os seus 30 anos, ou já havia completado os seus 30 anos, é que Jeová o estava preparando para ele assumir o cargo que ele viria a cumprir após a ressurreição, de ser o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, na presença do Pai, no templo celestial. Então ali nós temos a figura de Elias e de Moisés, né? Um representando os profetas e o outro representando a lei, naquele ato de consagração do Messias, de Jesus, do Filho de Deus, para ele cumprir o seu propósito, né? Morrer e ressuscitar, para então assumir a sua posição como sumo sacerdote no templo celestial. Voltando a Marcos, lá no versículo 7. E desceu, no capítulo 9, versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobria com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Então aquele que disse: este é o meu filho amado, é aquele que o consagrou como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma coisa que é importante aqui é que no final do versículo 7, aqui ele diz o seguinte: a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Nós sabemos, quem está acompanhando os estudos já há muito tempo, nós sabemos que o propósito da nossa série é justamente cumprirmos essa ordem de Jeová, de que nós devemos ouvir
e obedecer ao seu filho. Né? Dentro do contexto hebraico, nós sabemos que a palavra ouvir não é simplesmente escutem ele. A palavra ouvir, ela vem da palavra hebraica shema, que quer dizer ouvir e obedecer. É escutar e fazer o que ele está falando para vocês fazerem. Não é simplesmente escutar e fingir que não escutou ou não agir. É escutar e obedecer. E isso está muito claro lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, como a tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requerirei dele. Então, no momento da transfiguração, Jeová relembra aquilo que ele já havia determinado lá na lei, em Deuteronômio capítulo 18, e ele fala para os discípulos que estavam ali presentes o seguinte: esse é o meu filho, esse é aquele que eu prometi para vocês que um dia eu ia levantar o profeta diante de vocês, e ele transmitiria para vocês as minhas palavras, e eu vou requerer daqueles que não obedecerem o que ele tem para falar. Vocês têm que ouvir a ele e vocês têm que obedecer a ele. Então, não foi uma situação simplesmente vocês estão vindo aqui para ver o meu filho glorificado. Vocês estão vindo aqui para saber quem ele é e qual é o papel de vocês diante deles, que é ouvir e obedecer. E o que ele veio nos ensinar? Durante esses já perdi a conta, acho que são cerca de 20 vídeos que a gente já produziu, ou mais, não me lembro. Nós temos visto sempre a mesma coisa. Yeshua está sempre apontando para Techuvá, para o retorno. Arrependei e retornai para Deus, porque o reino de Deus está próximo. Ali naquele momento, Jeová estava dando aos discípulos a oportunidade de vislumbrarem Yeshua no reino. E o que a gente precisa para poder estar com ele lá no reino? Qual que é a mensagem de que Yeshua pregou desde o início? Arrependei-vos, porque o reino está próximo. Você quer fazer parte do reino? Você precisa se arrepender. Você precisa retornar ao caminho do Pai e viver em obediência a Ele. Essa foi sempre a mensagem que Yeshua estava transmitindo. E ali naquele momento, o próprio Pai não perdeu a oportunidade de falar com eles o seguinte: lembrem que para vocês estarem no reino, vocês precisam ouvir e obedecer àquele que eu enviei. Mateus 7, versículo 21 a 23, versículo que a gente já tratou antes. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, no grego, a palavra anomia, quer dizer vocês que rejeitam a lei. Simplesmente isso. Não tem como escapar dessa realidade. Yeshua está dizendo: eu não te conheço, vocês que rejeitam a lei. Quem quiser continuar não escutando as palavras de Yeshua e não obedecendo, tem o direito de fazê-los, mas tem que ter plena consciência de que ela vai dar conta disso diante do Pai. E aí, para encerrarmos o estudo de hoje, quero voltar aqui na grande ideia que Pedro teve quando ele viu toda aquela situação. Nós estamos aqui vislumbrando a realidade que nós vamos viver no reino. Que tal mantermos isso aqui só para nós? Que tal criarmos o nosso sistema religioso? Vamos construir uma tenda para Elias, para Moisés, uma para o Messias, e vamos ficar por aqui mesmo. Para que nós vamos voltar para Jerusalém? Os judeus estão querendo matar a gente, estão querendo matar o Messias. O Messias já falou que ele vai morrer, nós não queremos que ele morre. Vamos criar o nosso próprio sistema aqui. Essa foi a grande ideia de Pedro. Versículos 5 e 6 de Marcos 9. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que diziam, porque estavam assombrados. Infelizmente, essa é a realidade da maioria das pessoas. Apesar de estarem ali
dia a dia andando com o Messias, muitas vezes enganados pela natureza humana, os discípulos se deixavam levar e perdiam o foco de quem vem a autoridade. Que a autoridade vem do Pai e unicamente do Pai. E logo depois dessas palavras de Pedro, foi quando a nuvem aparece e Deus lembra a ele: Pedro, não é você que manda, a ideia não vem de você. Ele é o meu filho amado, a ele vocês escutem. Vocês vão fazer aquilo que ele mandar, vocês vão viver segundo aquilo que ele instruir vocês para viverem, para fazerem. Então ele precisou relembrar Pedro e colocar Pedro no devido lugar. O que acontece depois? 5 dias depois, eles teriam a festa dos tabernáculos e Pedro sabia do risco que eles estavam correndo. E ele estava querendo se livrar do risco, ele estava querendo se proteger, ele estava preocupado com a sua natureza, né, carnal, com o seu medo humano, e ele perdeu o foco naquilo que vem do Pai. Mas o Pai o lembrou, a autoridade vem dele. Ouvi e escutai a ele. E que a gente possa ter isso sempre na nossa mente. A autoridade vem de Deus. A autoridade não vem dos homens, a autoridade não vem de nós mesmos. O nosso papel é simplesmente focar os nossos olhos nele, aprender aquilo que ele veio nos instruir, e é isso que nós estamos fazendo aqui nessa série, já por sei lá quantas horas. Se a gente colocar que nós temos mais de 20 vídeos, a maioria foram mais de 2 horas de estudo, nós temos aí 400 horas de estudo, 20 vezes 2, 400 horas de estudo. O objetivo nosso é exatamente esse, é compreender o que ele veio nos ensinar. Ele veio nos ensinar foi isso. Aquele que vai entrar no reino do meu Pai é quem faz a vontade do meu Pai. E qual é a vontade do meu Pai? A vontade do meu Pai é que o povo dele vive em obediência aos seus mandamentos. Vive uma vida reta e santa em um mundo completamente perdido. E é isso que nós estamos tentando fazer. E aí quando a gente mostra que nós queremos honrar a Deus pelo preço que foi pago pelos nossos pecados, pela salvação que nos foi oferecida, pela graça do Pai, e por essa razão nós queremos viver em obediência a Deus, nós somos acusados de legalistas. Não, nós não somos legalistas, nós somos obedientes. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Inclusive, é o que está falando lá em Tessalonicenses, lá em Hebreus, né, que eu li anteriormente. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não está falando aqui para todos que acreditam nele e vivem a vida do jeito que querem. É para todos que o obedecem. Então, por hoje, a gente acaba aí o nosso estudo. Semana que vem, nós estaremos, então, entrando ali do período entre o Yom Kippur e a festa dos tabernáculos. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo da cronologia dos evangelhos. Fico aberto aí para perguntas, questionamentos, dúvidas. Hoje fomos mais rápido. Quanto tempo? 1 horinha. É o que eu imaginei, 1 hora hoje. Vamos ver se semana que vem eu consigo fazer em 1 hora também. Vou tentar fazer um pouco mais curto. Mas às vezes o conteúdo pede mais. Eu não acrescentei muita coisa aqui, porque senão eu ia ter que desviar do conteúdo da mensagem. Então eu não quis explorar outros textos. Mas às vezes tem dia que não tem como, você acaba tendo que ir mais para poder trazer todo o conteúdo e fica aí 2 horas de estudo. Mas fico aí à disposição para algum questionamento, algum comentário. Caso alguém queira falar alguma coisa, fiquem à vontade. Antes que nós encerremos. Carlos Vieira colocou aí, cheguei, estamos junto. Acho que nós não temos perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, manda aí um joinha. Se não tiverem perguntas, daremos por encerrado. Tem algumas pessoas que gostam muito de fazer pergunta, mas elas não estão aqui hoje. Estou vendo aqui, ó. A Fátima gosta muito de fazer pergunta, mas hoje ela não está aqui.
A Andréia gosta de fazer pergunta, também não está aqui. Elas são as que mais fazem perguntas, as mulheres. Os homens aí são muito tímidos. Ou então já sabem as respostas. A Fátima está aí. Isso aí exatamente no momento que você começou. Fátima, acabei de falar de você, Fátima. Acabei de falar que você é uma das pessoas que mais faz perguntas, a Andréia. Foi muito fácil de entender, muito bom. Obrigado, Carlos. É um estudo simples, existem algumas coisinhas ali com relação à questão do tempo, que é importante, né? Passa desapercebido. Quando a gente perde a visão cronológica, passa desapercebido esses detalhes. Quando que essa coisa aconteceu? Por que que aconteceu? E aí quando a gente perde esse pano de fundo, muitas vezes a gente perde a profundidade do que aquilo significava, né? Mas é isso aí. O Tapias chegou aqui hoje. Tapias, bem-vindo a Londres, Tapias. Bem-vindo. Ele falou que cheguei no hotel agora. Vai ficar aí de quarentena, 10 dias no hotel. Depois que vocês saírem do hotel, vocês vêm aqui em casa pra gente bater um papo, comer, fazer alguma coisa aqui. E aí no dia de sábado vocês podem vir aqui para casa. O Renes vem aqui para casa. Podemos começar a fazer alguma coisa aqui, já que já estão acabando aí com as regras, né? Vamos ter mais liberdade para poder nos reunirmos. Que pena, mas não se preocupe, farei as perguntas tão logo assistir o vídeo. A Fátima, com certeza, ela pergunta. Mas beleza. Então tá bom, gente, vamos encerrando por aqui o estudo de hoje. Que Jeová nos abençoe, nos guarde durante essa semana aí que nós temos. Vamos continuar orando aí pela vida da Adriana, pela vida do Patrick, que eles possam se recuperar plenamente, retornarem para casa o quanto antes, e orando também pela vida aí das demais pessoas que estão sofrendo aí com esse vírus ou com outra enfermidade qualquer, né? Não podemos esquecer que existem inúmeras enfermidades no mundo, não é só esse vírus, e pedir a Jeová que tenha misericórdia e que nos livre aí de todo mal. Então tá bom, fiquem na paz, shalom para todos vocês, e a gente se vê no próximo sábado, se o Senhor nos permitir.